Pois bem, depois da realização da medição da resistência, agora vamos passar para a segunda parte do trabalho, que é fazer a marcação da polaridade, certo? Para isso, primeiro eu vou ligar o meu circuito, certo? Vou fazer as devidas ligações, ligar a fase A, uma fase A do meu varivolt, fase B, a fase B aqui do varivolt, fase C, com a fase C do varivolt, e o neutro com o neutro, certo? Como vocês podem ver aqui, as ligações já realizadas. Agora, como eu preciso somente de duas fases do lado aqui secundário do varivolt, eu não preciso esse experimento não é trifásico, apenas ele é bifásico, então eu vou pegar apenas essas duas fases aqui do meu varivolt, certo? E fazendo aí as ligações que está no exercício. Então eu vou sair, né? Primeiro verifica se a bancada, né? Eu já verifiquei antes, né? Mas podem verificar novamente, ela está desligada, certo? Então sai do varivolt, entra no miliamperímetro, certo? Só que como esse cabo aqui ele está curto, eu vou ali pegar outro cabo. Então sai aqui do varivolt e entra no miliamperímetro, certo? Aí saindo do miliamperímetro, aqui eu coloco na maior escala, certo? Por segurança, saindo do miliamperímetro, entra na entrada do transformador, certo? E aí a saída da primeira bobina aqui do transformador, a saída está retornando para a fase B do varivolt. Outra parte que eu estou ligando agora, tanto o 100 ponto da bobina 1 e o 100 ponto da bobina 2, eles estão ligados, certo? Ó, o 100 ponto, eu vou convencionar o seguinte: ponto, 100 ponto, ponto, 100 ponto, né? Bornes pretos e bornes vermelhos. Então, eu vou ligar o 100 ponto da bobina 1, que é o preto, no 100 ponto da bobina 2. Ok, agora só falta ligar os meus voltímetros. Tem um voltímetro que está medindo a tensão, na bobina 1, certo? Esse V1, como eu sei que a tensão não vai passar aí de 300 volts, né, 150, então eu vou iniciar com 150, qualquer coisa, só alterar a escala se ela for atingida. Então eu vou fazer a ligação de forma devagar. E o V', que é esse outro voltímetro aqui, certo? Eu vou ligar aqui, né? Então eu vou ligar
no ponto da bobina 1, certo? E no ponto da bobina 2. E no ponto da bobina 2. Então está tudo ligado. Então eu checo aqui primeiro se não tem nada de curto-circuito, certo? Se está tudo ok. Então saindo aqui saindo do varivolt, passa pelo miliamperímetro, passa aqui na bobina e retorna para o varivolt. Está ok, né? E do outro lado aqui também. Então zerado, e eu vou ligar agora. Liguei, e aí o exercício está pedindo o seguinte: eu vou aplicar uma corrente de 50 miliamperes no miliamperímetro, e aí eu vou anotar a tensão V1, marcando a polaridade da bobina 1, certo? Que no caso eu vou indicar por ponto, que no caso aí é o terminal da força eletromotriz. Na bobina 2 eu vou marcar a polaridade no terminal ligado ao voltímetro, se a tensão V' for menor que a tensão V1. E eu vou marcar o ponto abaixo de V', se o V' for maior que V1, certo? Que no caso é o terminal da força eletromotriz induzida quando é positiva. Então eu vou girar vagarosamente o meu voltímetro, não, na verdade meu varivolt, né? Até atingir 50 miliamperes. Aqui, como a escala está em 1000, eu vou passar para 100, porque eu vou chegar até 50 miliamperes. 20 miliamperes, 40, certo? 50 miliamperes. Já está em 50 miliamperes. Como o voltímetro ele mal se mexeu, então eu vou mudar a escala aqui, eu vou passar essa escala para cá, certo? E vou girar novamente, ó, 50, certo? Então deu um valor bem baixo, que através dos equipamentos, né, 50, se vocês olharem, certo? 50 miliamperes, e a tensão praticamente mal se mexeu devido à escala. Então eu vou fazer essa medida aqui através do voltímetro, porque usando o voltímetro eu tenho uma melhor resolução aí da minha resposta, certo? Uma melhor escala. Então eu coloquei, né, um voltímetro aqui, certo? E o circuito está energizado. Então, tomando as precauções. Então primeiro eu vou medir o meu V1, né? O V1 é em cima da bobina 1, certo? O V1 ele está dando aqui quanto? Vamos olhar. O V1 é esse. O V1 é esse daqui. O V1 está dando um valor muito baixo, certo? Mas vamos verificar aqui. O V1 está dando 8,24 volts, certo? Está dando 8,24. Então anoto esse valor. Vou pegar um lápis daqui para anotar.
Vamos medir agora o valor de V', que é no ponto e ponto. Ponto e ponto. O V' está dando 21,83. V' 21,83 volts. Então, o que significa isso? Se o V' for menor que V1, né? Então, vou marcar o ponto no terminal superior da bobina 2. Então, seria dessa maneira como a gente tinha feito a conversão. Ponto sem ponto, ponto sem ponto. Mas o V' é menor que V1? Não é. O V' é maior que V1, porque o V' vale 21,83, enquanto o V1 vale 8,24. Então, se acontece isso, então o ponto vai ser na parte inferior. Então, ao invés de ser aqui, né, nesse primeiro borne, vai ser nesse segundo borne aqui o ponto. Então, é ponto, sem ponto, sem ponto, ponto. Então, o ponto está do lado de cá. E quando isso acontece, né, se eu medir o V2, certo? O V2 mais V1 tem que ser igual a V', certo? Se o meu V' é 21,83 e o meu V1 é 8,24, 21 menos 8, vamos ver qual que vai ser o valor aí. Tudo bem? Vamos ver se vai dar os 13. Ah lá, exatamente. 13 deu 13,57. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 13,63, certo? Esse é o valor de V1 mais V2, que é o meu valor. Na verdade, esse valor aqui é o V2, desculpe. Esse valor aqui é o V2, 13,60, certo? Esse valor é o V1, que é em torno de 8,24, aqui 8,25, ele está oscilando. E o meu V', que é ponto, eu pego onde é os pontos da bobina, 21,83, 21,82, porque ele está oscilando aqui, certo? Então, o meu ponto vai ser na parte inferior da bobina vermelha, certo? Então, eu descobri a polaridade. Então, a partir do item 2.3, eu vou levar em consideração o ponto do lado direito, que olhando essa figura aqui é na parte inferior da bobina. Agora eu vou zerar o meu varivolt, tudo bem? E eu vou fazer essa segunda montagem aqui.